É o F CSF vezes o Yzão de XS. Isso é claro no estado quase estacionário, tá bem? Claro? Ok, tá bem. Às vezes eu esqueço de ir pelo caminho mais rápido. Então vamos lá. Eu vou usar aqui para dCx sobre dt mais cx vezes d igual. Quem é o mi? F CSF y de xs sobre mx. Aí aqui, para já fazer um corte que vocês já vão ver, eu não vou usar mx, eu já vou deixar aberto mesmo, tá bem? Ao invés de usar mx, eu vou deixar mesmo cx vezes o volume, tá? Cx vezes o volume. Porque em cima nós temos cx, tá bem? Então só por isso eu já vou deixar assim, que daí a gente já corta, ok? Então vou cortar aqui, ó, cx com cx, bem? Agora, novamente, nós temos um termo aqui, ó. Quem é esse termo? Exatamente. Nós temos ali F sobre V, ok? dCx sobre dt mais cx vezes d igual a d CSF Sobre V. Não, sobre V não, porque o D já foi consumido. Ah, sim. Tá faltando algum termo aqui. Deixa eu ver. Mas tá faltando alguma coisa. Deixa eu ver. É hábito de achar que sempre falta alguma coisa, mas não falta nada. Que equação é essa daqui? Deixa eu só mudar a ordem para ficar mais fácil para vocês verem. D vezes o cx. Vou deixar assim. Por que eu estou fazendo assim? Porque na verdade o t e o cx são variáveis, ok? Sim. E lembra, todo o resto que está aqui, fora o cx e fora o d, o resto é uma constante. Tá bem? Ok. Então nós temos aqui t, variável independente, lembra? Cx, variável dependente. Então nós temos uma equação diferencial de primeira ordem. E como é que a gente resolve isso aqui? Vou colocar aqui, equação diferencial. Vou colocar primeira ordem. Como é que a gente resolve isso aqui? Cadê o pessoal bom em cálculo? Como é que a gente resolve esse tipo de equação? Pode ser também, pelos métodos iterativos, mas é que esse método vai nos dar muito trabalho. Então, existe uma outra forma que eu falei hoje em sala. O que eu disse hoje em sala? Fator integrante. Resolver uma integral pelo fator integrante, lembra? Então, ó, existe uma coisa chamada fator integrante. Vocês viram isso, não? Sim, mas também já na fase. Ó, isso aqui, se vocês olharem, também, deixa eu ver esse fator. Essa expressão que vocês têm acima é desse mesmo formato. Prestem atenção. dy sobre dx mais, vou chamar isso aqui de p de x vezes o y igual ao q de x. Concordam comigo que esse formato que nós temos aqui em cima é o mesmo formato que nós temos embaixo? Concordam? Beleza. Como é que a gente resolve isso? Aí sim, resolvemos pelo fator integrante. Vocês têm que chamar alguém de exponencial, fator integrante. Então, no fator integrante, o fator é justamente o exponencial. Exponencial de quem? Exponencial da integral de p de x. Da integral de p de x vezes o dx, ok? Então, no nosso caso aqui, quem é o nosso p de x? No nosso caso, quem é o nosso p de x? Todo mundo vê que é o d? Sim. P de x é o d, certo? Quem é o nosso dx? É o dt. dt, muito bem. Então, vamos lá. Exponencial da integral do d
ok? Da taxa de diluição vezes o dt, ok? Isso é a mesma coisa que exponencial de d vezes quem? Vezes o tempo, correto? Muito bem. Meu exponencial ficou feio aqui, vocês chamam de Euler, né? Sim. Exponencial de d vezes t. Muito bem. Não acabou ainda, claro. Aí a resolução de fato dessa equação aqui é desse formato aqui. Para resolver, nós vamos precisar de fazer y vezes o exponencial do p de x para resolver, entendeu? Dx, então y, ou seja, o nosso y é o cx, ok? Igual ao q de x, integra isso daqui também, dx, e aí aqui a gente vai ter mais uma constante. Esse constante não é concentração, não confunda, isso é constante mesmo, tá bom? Porque se vocês verem bem, a integração ela está indefinida, então por isso que tem aqui a constante, tá bem? Qual parte do fator? Aqui. Para resolver isso aqui você viu, né? Que nós temos que usar o fator integrante. Muito bem. No nosso caso, a gente sabe que o p de x é o d. Então vai ser o exponencial do d vezes o dx. Nosso aqui, na verdade, é o dt. Então, só faz a integração. Somente isso, nada demais, ok? Beleza. Então, a fórmula que vocês têm que usar sempre para resolver as integrais que se vai pelo fator integrante é essa daqui, tá bem? Aí, no nosso caso, quem é o y? Cx, ok? Então, o y vai ser o cx. Agora, vocês perceberam por que no f constante a gente usou a massa? Porque senão a gente ia cair nesse mesmo problema, ok? Então, para ser mais rápido, a gente trabalha com massa, ok? Aqui não tem como, porque a gente precisa deixar o D em evidência. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, nós vamos ter Y vai ser o CX vezes exponencial. Esse resultado aqui, o exponencial da integral de P de x dx, nós já temos. É o D vezes o T. Igual a integral. Quem é o P de x? CSF y de xs. Muito bem. Só que vezes o dx nosso é o dt. Mais a constante. Muito bem. Agora vamos só resolver esse lado de cá, ok? Senhora, não poderia trocar a letra de C com uma outra letra? É que capa também não é muito bom, porque vocês usam às vezes capa com a constante de velocidade, mas pode ser H. Pode ser? Vamos deixar no C. Tá bom, gente, ok. Eu vou até deixar como observação que é uma constante, tá? Professor, Ok, constante, tá bem? Ok. Resolvendo isso daqui, nós vamos ter agora D vezes T igual. Isso daqui tudo, lembra que a gente falou que D, CSF, Y de XS são o quê? Constantes. Então podemos retirar ele da integral, porque nós estamos fazendo esse balanço a D constante, lembra? É justamente por isso que o dele aparece aqui. Então a gente retira D, CSF. vezes y de xs, integral de dt, tempo, mais a constante. E aí, vocês como são bons em cálculos, para a gente resolver, encontrar quem é a constante, nós precisamos do que a gente chama de condição de contorno. Condição de contorno ou condição inicial, ok? Então, a nossa condição aqui vai ser, a condição que nós vamos usar é no tempo igual a zero. No tempo igual a zero é o início da alimentação, ok? Então, tempo igual a zero. Então, T igual a zero, o volume, desculpa, nós temos volume aqui? Não temos volume, mas enfim. Volume inicial e a concentração de célula. O Cx vai ser igual a quem? Cx0. Acho que é só esse que a gente precisa, é isso, Cx0. Muito bem. Continuando. Agora a gente
faz o quê? Substitui a condição dentro da expressão para encontrar a constante, o C, tá bem? Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não? Tá bom. Isso daqui é o método que a gente usa para resolver esse tipo de integral. Exatamente, que foi o que eu já pus aqui. Então você sempre tem que chamar o exponencial de p de x. E esse p de x é só você olhar para a fórmula. O p de x ele multiplica o y. Então no nosso caso, o p de x é na verdade o d. E o y é o cx, ok? Então a gente põe aqui, ó, d vezes o dx, dessa fórmula, na verdade é o nosso dt. Então, d vezes o dt. A integral de dt é o próprio t, já que nós estamos operando a d constante. Então a gente pode tirar isso da integral. Muito bem. Depois, você precisa usar essa fórmula ainda, que é fazer o y vezes o fator igual a integral de q de x dx mais a constante. No nosso caso agora, quem é o y? O y é o cx. Fator, a gente já tem aqui. Igual a integral, quem é o qx? O q de x é tudo que está do outro lado da expressão, ou seja, são as constantes. No nosso caso é o dcsf y de xs. Só que isso ainda é vezes o dx. O dx é o dt, mais a constante, ok? E a gente precisa agora, como a gente já tem a expressão, que é essa expressão aqui, nós precisamos usar a condição de contorno, ou condição inicial, ok? E aí, é o seguinte, nós vamos ter, no nosso caso aqui, é uma condição inicial, claro, tá bem? Vamos fazer a substituição disso agora. Quem é o cx? cx0. Exponencial de d vezes 0, ok? O tempo é 0. É igual a d que multiplica csf vezes o y de xs vezes 0, mais a constante, ok? Então, na verdade, tudo isso aqui some e o exponencial de 0 é 1. Ou seja, a constante, o c, na verdade, é igual a cx0. Então, temos ok? Agora, o que a gente faz? Vamos pegar essa expressão e substituir aqui dentro para a gente encontrar a expressão final de cx, ok? Então, vamos lá. Cx exponencial de d vezes o t vai ser igual a d que multiplica csf vezes o y de xs vezes o tempo mais a constante, que é cx0. Muito bem. Agora a gente faz o quê? Divide tudo isso pelo exponencial, ok? Cx vai ser igual a d vezes csf vezes y de xs vezes o tempo mais o cx. Aqui eu vou deixar tudo isso vezes o exponencial de menos d vezes π, ok? Que como estava na parte de baixo, eu só passei para cima e mudei o sinal. Bem? Mas pode ficar na parte de baixo também, que não tem problema nenhum. Ok? Alguma dúvida aqui? Achar expressões para CX, CP e CS. CS não, porque na verdade a gente não encontra ele porque ele é constante, né? Para o CX e para o CP. Retor embatelada, alimentada é para encontrar expressões para CX e para CP, tá bem? A DT, aí eu só passei para cima para ficar mais fácil aqui, mas pode ficar embaixo, não tem problema nenhum. Deixa eu ver se eu usei. Meu parênteses ali, tá? Deixa eu ver se eu usar no meu aqui. Às vezes eu uso 1, 2, 3, Tá quase acabando.
isso aqui também para resolver o exercício, que são mais rápidos. Então não pronto. Depois vai vir tem que aplicar, faz o rosto de curto ou é o. É assim, não. Não, vamos lá. Aplicar o exercício. Para você só está aí variando isso. Ah, peraí, eu esqueci de uma coisa, agora que eu tô vendo. Aqui, exponencial. Nossa, fugiu. O fator, não, tudo não, somente uma parte. O fator, prestem atenção, gente, tudo vendo que eu tô achando estranho. O fator integrante tem que estar dos dois lados, é isso, eu me esqueci disso. Ai, Cristo. Relaxa, gente. Dos dois lados, dentro da integral. Foi mal. É o hábito de não querer olhar as coisas, por isso desse detalhe. Exponencial de P de x, da integral de P de x dx. E aqui embaixo um dx ainda. Ok? Mais o cx aqui, que é a constante. Não estragou não, gente. A gente só vai fazer uma multiplicação. Isso aqui é constante, tá? É que eu fui estar com uma expressão estranha, eu estava esperando um corte, por isso que eu fui checar. Deixa eu colocar meu mais aqui. Na prova não é para quem checa, a prova é para quem sabe fazer. Pronto, aqui. Sim, deixa eu mudar aqui de novo. Aqui nós vamos ter. Isso, obrigada. Exponencial, tá faltando aqui o exponencial de dt. Vezes o dt ainda, ok? Mais a constante. Era isso que faltava. E aí, para resolver isso daqui, eu vou ter que chamar de u. Lembra? Chamar de u quem? O dt. Aí você faz a derivada. Eu só vou ter que apagar isso daqui, mas vocês. Acho que vocês conseguem. Não precisa ser tudo. Não apago tudo. Deixa eu me sentar aqui enquanto eu escrevo. E assim vocês conseguem ver também. Então vamos lá. Vou chamar de U, ok? U vai ser o dt. Então o du vai ser o d vezes o dt, ok? Então d vezes o dt nós temos aqui, ó. Percebam bem. Nós temos o d. Ai, como que eu fiz isso aqui? E nós temos o dt aqui, ok? Eu vou mexer nesse lado aqui primeiro, depois eu volto para esse lado aqui, tá bem? Okay. Então vai sobrar aqui integral de CSF vezes o y de xs exponencial de u, ok? Somente isso, vezes quem? Vezes o du. Todo mundo viu isso? Não? Ó, chamei de u o dt e fiz du é igual ao d, porque o d é uma constante, vezes o dt, beleza? E aí, se vocês verem, nós temos o d aqui e nós temos o dt desse outro lado aqui. Então, tudo isso agora vai ser o du, tá bem? Então, o que sobra? CSF, y de xs, exponencial de u, vezes o du, tá bem? Sim. Resolvendo isso daqui, nós vamos ter CSF, exponencial de xs, exponencial de u. Ok? Exatamente. Só que o u, como a Joelma disse, é o d vezes o t. Agora sim eu vou voltar nessa expressão aqui, ok? Não vai ter espaço, tive que apagar. Tive que apagar. Você cx exponencial de d vezes o t vai ser igual CSF vezes quem?
o yzão de xs que multiplica o exponencial de d vezes o t. Ok? D vezes t. Mais a constante. Agora sim a gente vai para a condição inicial, ok? Condição. Qual é a nossa condição? T igual a 0. T igual a 0. T igual a 0. Apesar que a gente nem usa o V, né? Mas tudo bem. Cx a cx. Tudo bem. Agora, a mesma coisa que a gente fez. Cx0 exponencial a d vezes 0 igual CSF exponencial de xs exponencial de d vezes 0 mais o c. Exponencial de 0 é 1, lembra? Então, o que você fazer aqui tende para 1, isso daqui para 1, e aqui também tende para 1. Muito bem. Então, vai sobrar cx0 desse lado, e aqui vai sobrar CSF de xs, mais o c. Agora, eu vou isolar o c. O c vai ser CSF vezes o y de xs menos o cx0. Agora sim faz sentido. Não. CSF vezes Y. Ah, sim. Sim. Pronto, mais. É maluco. Vai. Aqui tem isso não de mais. De menos aqui. Pronto. Dá para ver o menos, dá? Okay. Agora a gente volta para a expressão original para substituir agora sim o C. Ok? Então vamos lá. Essa que é a nossa expressão, lembra? Cx. Até vou mudar aqui. Nós vamos voltar para a expressão original. Exatamente. Cx exponencial de d vezes o t igual a CSF, que multiplica y de xs exponencial de d vezes o t mais o c. O c vai ser o cx0 menos CSF, que multiplica o y de xs, ok? Agora sim, nós podemos dividir pelo exponencial de d de t, tá bem? Então, passando o exponencial aqui, vai ser cx igual a CSF y de xs exponencial de d de t. Aqui eu já vou fazer o seguinte, eu vou já dividir pelo exponencial de dt, ok? Mas, eu vou abrir aqui um parênteses, cx0 menos CSF, que multiplica o y de xs dividido pelo exponencial de dt. E aí nós temos exponencial em cima e exponencial embaixo, podemos cortar aqui. Agora a gente vai sobrar cx vai ser igual a CSF, que multiplica y de xs mais, abre parênteses, cx0 menos CSF vezes o y de xs, que multiplica o exponencial de menos d vezes t. Agora sim. Nós temos a expressão para a concentração celular no reator em batelada alimentar, ok? Agora falta o próximo balanço. Qual é o próximo balanço? Ué, é o último balanço. Gente, vocês vieram fazer engenharia, então tem balanço. É sobre o quê? Hã? Então sim, vocês estão processando. Mas vocês vão ficar aí. Porque vocês sabem que a massa é o volume vezes a concentração de células, certo? Era isso que eu estava falando. Aí Não, porque depois vai ser mais fácil o balanço do produto, é só por isso, tá bem? Não chore. Aqui tá ok, eu só vou voltar para a massa para a gente usar no balanço de produto, tá bem? É isso, aqui já tá ok. Então, vocês sabem que a massa de célula é igual à concentração de célula vezes o volume, certo? É. Logo, a
concentração de célula vai ser o quê? É a A massa sobre o volume. sobre o volume. Beleza. E aí é o seguinte. Nx vezes sobre o volume. Só que ao invés de deixar sobre o volume para ser mais rápido, eu já vou passar esse volume para cima, tá bem? Certo. Massa de X sobre o volume, igual assim, ó. Ô, começou a falhar. Só um minuto. CSF. Mas sim, o que acontece com esses pincéis aqui, não? CX menos CS XS exponencial de menos D vezes T. E aí o volume vai passar multiplicando ali. E nós temos uma expressão para o volume quando D é constante. Qual é a expressão para o volume? Mas D é constante, nós temos uma expressão. Mas o volume é igual a V0, lembra? É isso? Exponencial de D vezes T, não é isso? Sim. Ok, então eu vou passar agora para a massa. Posso apagar aquele lado? Pode. Tiraram foto já? Chega. Podem ir tirar foto. Tira. Tire foto. Já tiraram? Certeza. Depois não vai falar que não sabe. Me acham doida não, né? Não. Não falem, tá? MX vai ser igual CSF. Lembra que o volume multiplica tudo ali. Então vai ser CSF vezes Y de XS mais. Realmente eu já vou deixar aqui já com volume já. V0 exponencial de D vezes T, ok? Agora sim, mais CX0 menos CSF multiplica Y de XS exponencial, né? Também, de menos dt. Só um minuto. Agora, vezes o V0 exponencial de D vezes T. E aí você já sabe, o exponencial some, ok? Então só vai sobrar ali o V0. Posso já cortar para facilitar? Posso, né? Pode. Então vamos deixar aqui só a V0. Hã? Posso cortar ou não? Hã? V0, pronto. Agora sim, então nós temos agora aqui, por acaso, vocês podem precisar dessa opção aqui de ter a massa da célula e não a concentração da célula, tá bem? É somente por isso, ok? Certo. Pronto. Ainda não acabou, tá? Vou esperar um minutinho para que vocês acabem de escrever. Pode ser? Sim. Os que já acabaram aqui já podem tentar fazer. Agora? Ainda não? Tá, só escrever aqui em balança de massa para o produto agora, tá? Hã?
vamos já, balança de massa para o produto e depois eu faço todos os casos. Balança de massa para o produto. Nós estamos acúmulo, igual o que entra, menos o que sai, mais o gerado, menos o consumido. Muito bem. Isso já trabalhou. Produto. Entra. Também não sai. Produto é gerado. Vamos. Muito bem. Ó, isso daqui o consumo só vai ser zero de novo. Nós vamos desprezar a degradação, tá bom? Vou deixar aqui. Desprezando a degradação do produto. Ok? Vai sobrar acúmulo igual a geração. Muito bem. Mesma coisa de novo. Acúmulo vai ser D, volume vezes a concentração de produto sobre o DT. Igual a geração. A geração vai ser o RP vezes o volume. E aí, de novo, nós temos que abrir. Quem é o RP? Quem é o RP? Capaz. IP vezes o CX vezes o volume. Ok? E aí, lembra aquela hora que eu falei assim, não pessoal, vamos trocar aqui também, vamos deixar em função da massa. Por que eu disse isso? Porque se vocês olharem bem, concentração de célula vezes volume é quanto? Justamente por isso que eu falei pra gente fazer a troca, entendeu? Agora, porque senão a gente ia ter que usar a concentração, mas depois ia ter que fazer corte com volume também, entendeu? Tá, vamos lá, de novo. Volume vezes a concentração de produto. Quem é? E aqui vai ser quem? MX. Muito bem. Então nós vamos ter MP sobre DT igual a Mi vezes os MIP vezes o MX. Muito bem. Aqui está o balanço de massa que nós vamos usar. É o mesmo daquela hora. A grande questão que muda é como o balanço da célula vai mudar, então muda tudo isso daqui, ok? Agora a gente vai para o caso. O primeiro caso A, exatamente. Nós vamos para os casos agora. Mil foi igual a alfa. Caso A, eu vou escrever sempre formação. Ok, formação de produto associada ao crescimento. Pronto, isso daqui é a mesma coisa que dizer que o MIP é igual a MIP é igual a alfa Mi. Muito bem. Lembrando, alfa e beta são parâmetros, tá? Ok. Tá, agora o que a gente faz? Troca isso aqui dentro, perfeito? Além disso, a gente vai trocar o quê? Nós temos o MX aqui também. E nós temos uma expressão para o MX agora. Ok? Então a gente troca tudo isso aqui dentro agora, desse balanço de massa. Isso tudo para o caso A. Tá bem? Então vamos lá. Tá bem sim, tá não? O que você não entendeu? Mano, não entendeu? Então. É o que, João? Qual parte? Do caso A? O caso A, nós vamos fazer os mesmos casos que a gente já fez na outra aula, que era produto parcialmente associado ao crescimento, produto não associado e o outro era associado, ok? Então, sempre que eu disser essa frase, associado ao crescimento, quer dizer que o MIP é igual a alfa Mi, ok? E aí você vai fazer o seguinte, você já tem a fórmula do balanço de massa. DNP sobre DT é igual a quê?
a MIP vezes o MX. Mas agora a gente não vai usar mais MIP, porque nós temos uma expressão para ele. MIP vai ser agora alfa Mi, só que vezes MX também já não vai ser mais MX, porque nós temos uma expressão para o MX, que está aí em cima. Então vamos lá, vou abrir um colchete e vou fazer CSF y de XS vezes V0 exponencial de DT mais eu vou ter que passar esse mais aqui para baixo. Vou pôr aqui para baixo mais, tá? Mais CX0 menos CSF que multiplica o Y de XS vezes o V0. É só isso, né? Não precisava de tanto. Ok. Próximo passo. Qual é o próximo passo? Resolver a integral. Okay? E aqui vocês já podem fazer, ó. Integra como? Integral de MP, que serve N para o MP. exatamente. DMP. Integral de MP0 até o MP, ao MP, ok? Sim. De novo, vou chamar a atenção de vocês. Essas aqui a gente nunca começa em zero, porque nós já viemos de uma martelada. Então, não esqueçam disso. Igual. Na forma que você vai esquecer, né? Esqueci. Outra coisa interessante. Eu nem posso fazer a integral agora, porque eu não fiz a substituição de quem é o Mi. O Mi. Sim, então vou voltar aqui só. Vamos fazer primeiro a substituição de quem é o Mi, tá bem? DMP sobre DT vai ser igual a quem? Ao alfa e multiplica o Mi. O Mi, cadê o Mi? Cadê o nosso Mi? F. Eu apaguei, né? F. Quem é? F. CSF. Y de XS. Não, MX. Tudo sobre MX? E a F. Tudo isso aqui sobre MX. Ai, nossa, eu dei mole. Nem precisava fazer isso agora, que já dava pra cortar. Sim, porque o MX corta com o MX em cima. Muito mais simples, tá bem? Deixa eu cortar aqui mais simples. Então, será que não tem necessidade de encontrar essa fórmula? Não, precisamos. Quer ver? Ó, dá licença, vou voltar aqui. Gente, faça um pouco de silêncio, que é a nossa última aula. Vocês estão muito barulhentos, tá bem? Ou será que isso está tão fácil assim? De novo, MIP é o alfa Mi vezes o MX. Vou deixar assim a princípio. Mas quem é o Mi? Me falem quem é o Mi de novo. Só um minuto. Sobre DT igual a alfa MX aqui. Mi é o F, CSF, Y de XS, MX. Tudo isso sobre MX, né? Muito bem, agora sim, porque facilita, MX corta com MX. Vamos para fora. Vai sobrar só o quê? DMP. Alfa, F, CSF. DMP sobre DT vai ser igual a alfa, que multiplica o F, que multiplica o CSF vezes o Y de XS. Ok? Mas o F não é constante, exatamente. Vamos ter que fazer a troca dele. Duas possibilidades. Ou você chama de F0 exponencial de D de T. Lembra que F é isso? Ou você fala que F é D vezes de volume, é isso, né? E aí você troca aqui no D. Deixa eu só descansar um pouquinho um segundo. Eu tenho. Só isso.
Aqui, como a gente já teve aula hoje, amanhã a gente pode